Agora vamos analisar o perfil do Eric Ribeiro. Esse perfil é um perfil fictício. Então, nós vamos analisar cada índice e o perfil desse profiler. O primeiro dado que nós vemos é o perfil. Todos nós temos características dos 4 perfis comportamentais. Neste caso, a gente percebe que existem 2 perfis predominantes, sendo o comunicador e o executor. Vamos passar um pouco sobre as características dos 4 perfis. Primeiro, vemos o executor. O executor é mais autoconfiante, energético, dominante, aceita e gosta de desafios, é mais competitivo e corajoso. O comunicador, também extrovertido como o executor, é mais comunicativo, persuasivo, envolvente, otimista, entusiasmado e fácil de relacionamento. Os outros 2 perfis são perfis mais introvertidos. O primeiro deles é o planejador. Tem um perfil mais estável, paciente, calmo, com ritmo constante e mais conservador. E por último, o analista, que é mais preciso, atento a detalhes, diligente, organizado e também conservador. Neste caso, vemos que Eric apresenta predominantemente as características dos perfis mais extrovertidos, o comunicador e o executor. Essa primeira informação do profiler se refere às características de perfil, ou seja, que permanecem mais ao longo do tempo. Mesmo que exista uma variação em relação às porcentagens ou à quantidade de características referente a esses perfis, provavelmente o Eric permanecerá com esses perfis predominantes, podendo às vezes, dependendo do meio que se encontra inserido, pode trocar, por exemplo, mais executor e diminuir o comunicador, ou aumentar as características dos outros perfis, mesmo que não seja dominante. Isso também a gente pode perceber no relatório. Logo em seguida, nós vemos os índices, e esses índices variam de acordo com o momento. Nós chamamos de sazonais. O primeiro deles é a energia, que significa pique para o trabalho. Nesse caso, o Eric se encontra com alta energia, ou seja, com bom pique para o trabalho. Depois vemos o índice de exigência do meio. Esse índice se refere ao quanto Eric percebe que o meio exige de suas características, se o meio exige muito dele ou pouco. Nesse caso, vemos que está extremamente alto o IEM. Ele percebe que o meio tem exigido muito dele. Nos próximos índices e gráficos, nós podemos ver por que isso tem acontecido, né? Se é referente às características que o Eric já apresenta ou se são características opostas ao seu perfil. Em seguida, nós vemos o IA, que é o índice de aproveitamento. Esse índice ele mostra para nós o quanto o Eric enxerga que as suas habilidades têm sido aproveitadas nas suas atividades, no seu trabalho. Nesse caso, o Eric percebe que as suas habilidades têm sido muito bem aproveitadas. Em seguida, vemos moral. Moral significa autoaprovação para o trabalho. Se a gente vê um índice maior que 1, tem uma autoaprovação positiva. Se mostra abaixo de 1, uma autoaprovação negativa, ou seja, é a forma como o Eric enxerga seus resultados. Se ele percebe que precisa de melhorar muito para alcançar seus objetivos ou não. Se tem desempenhado, se tem feito suas atividades de maneira correta e se sente satisfeito com os resultados que entrega. O próximo índice é o índice de positividade. Esse índice fala a respeito da autoestima do candidato. Se o candidato tem alta ou baixa estima, como ele enxerga as suas características, se ele enxerga mais pontos a desenvolver ou se enxerga mais ou menos qualidades. Nesse caso, nós vemos que está normal com tendência a baixo, ou seja, existe um equilíbrio nessa percepção, porém começa a se ter uma tendência para baixo. Ele começa a enxergar mais pontos negativos do que qualidades no seu perfil. O próximo é a amplitude, que indica o quão forte é a importância do ambiente de trabalho
na produtividade do profissional. Nesse caso, Eric diz para a gente que o ambiente de trabalho influencia muito na sua produtividade. O próximo índice é o tempo de resposta. Esse tempo de resposta ele tem como referência uma média que nós verificamos no início dos testes, quando as pessoas começaram a fazer o profile. Então, existe uma média, né, de resposta de mais ou menos de 5 a 7 minutos. Se as pessoas respondem com um tempo muito menor que esse, a gente vai encontrar, como no caso aqui do Eric, um tempo de resposta baixo. Ou se as pessoas gastam muito mais tempo do que a média, a gente vai encontrar aqui na legenda alto. Aqui, então, a gente vê que Eric respondeu o profiler de maneira muito rápida. O próximo é o índice de flexibilidade. Esse índice mede o quanto a pessoa pode mudar seu comportamento e também a facilidade, como ele aceita e absorve novos conceitos e também quebra paradigmas. Nesse caso também, a gente vê que existe um equilíbrio nesse índice, mas também com uma tendência para baixo. Ou seja, Eric começa nesse momento a ter uma tendência a não ser tão flexível a mudanças repentinas. Em seguida, vemos validação do teste. A validação do teste funciona como um alerta do relatório. Existem 9 tipos de validação e essas 9 validações se referem a algum ponto específico do relatório, ou algum gráfico, ou alguma porcentagem, ou algum índice muito discrepante do que acontece na média dos relatórios Profiler. E o índice a validação mais comum que a gente encontra, né, quando as pessoas responderam, né, o Profiler de maneira sincera, quando não ocorre nenhum tipo de alerta, é essa frase: o resultado pode ser interpretado como um reflexo verdadeiro do candidato no teste. A segunda validação fala verificar perfil positivo maior. Então, nós vamos na coluna do perfil positivo e vemos qual é a maior porcentagem. Nesse caso, é o comunicador, o que confere com o perfil predominante do Eric. O comunicador tem 91,71%, ou seja, de 100% de características de um perfil positivo, ele apresenta 91,71%. Ou seja, isso significa que o Eric apresenta muitas características do comunicador. Como aparece aqui na legenda, ele apresenta o comunicador extremamente alto. É bem provável que a equipe que esteja em volta, que trabalhe junto com Eric, perceba sim suas qualidades, o quanto ele é envolvente, o quanto ele é entusiasmado, mas também percebe muito seus pontos a desenvolver, devido à grande quantidade e intensidade desse perfil que ele apresenta. Então, falamos um pouco desse próximo gráfico. Então, nós temos a coluna do perfil mais, a coluna do perfil menos e a coluna do perfil geral, e essa legenda aqui referente ao gráfico do perfil geral. O mais importante é a gente ver a relação dessas porcentagens, né? E ver qual é a porcentagem mais significativa, assim como apontou a validação do teste, nós já verificamos. E inclusive essa aqui do geral. Nós conseguimos ver a relação e a quantidade de características, né, com porcentagens, que Eric apresenta dos 4 perfis. E realmente, o primeiro perfil mais intenso é o comunicador e em segundo, o executor. E por esses números aqui, nós também conseguimos notar que os outros 2 perfis, ele apresenta uma porcentagem muito distante dos perfis predominantes, ou seja, Eric apresenta poucas características do perfil planejador e analista e apresenta muitas características de um executor e comunicador. Então, como a gente vê aqui na legenda, o executor é muito alto, comunicador extremamente alto, já planejador e analista extremamente baixo. O próximo gráfico é o gráfico de perfil isolado.
que a gente também consegue ver essa relação de intensidade de características do perfil. Então, o perfil mais intenso é o comunicador, como mostra aqui a linha azul. O ponto mais alto é do comunicador. Em seguida, o ponto azul mais alto é do executor. Então, a gente confere de novo que ele apresenta o perfil comunicador-executor e o planejador e analista está bem abaixo no gráfico. A linha vermelha, ela se refere ao índice de exigência do meio, que nós já conferimos que é extremamente alto e podemos ver esse extremamente alto aqui também. Então, esse extremamente alto se refere principalmente, esse gráfico aqui está mostrando para nós, que ele tem exigências opostas às suas características. Ele apresenta fortes características de comunicador executor e é altamente exigido nas características de um planejador e analista. Então, a gente consegue perceber um X nesse gráfico, ou seja, uma exigência oposta às suas principais características. Isso causa interferência, provavelmente, nos outros índices. Nesse momento, a gente vê que o Eric apresenta uma energia ainda alta, mas pode ser que no próximo teste, se ele permanecer no mesmo ambiente, essa energia possa começar ou tenha uma tendência mais baixa, né? Porque ele tem uma exigência muito, que é exatamente oposta às suas principais habilidades, à sua área de conforto também. Uma outra linha que a gente percebe nesse gráfico é a linha marcada por X. Essa linha marcada por X, ela fala sobre a tendência de adaptação. Então, o Eric, que tem o comunicador bem alto e uma exigência para que diminua muito as características de um comunicador, então o que significa, né, diminuir muito as características de um comunicador? É ser mais técnico, mais analítico, mais reservado, menos impulsivo, mais organizado e por aí vai. Então, de acordo com essa exigência dele, essa linha X mostra que atualmente ele tem uma tendência de adaptação pequena. As mudanças que ele pode fazer em relação a essa exigência é pequena, por enquanto. A gente também consegue ver isso aqui no analista, um pouco no planejador, ou seja, a linha do X está muito próxima, né, ou praticamente permanece ao que ele já é, ou seja, não vai em direção, né, não se move tanto em direção ao lado oposto, que é a exigência dele. Em seguida, nós vemos o gráfico de estilo de liderança. Esse gráfico, ele pontua para nós 4 traços referentes à liderança. Esses traços também se referem a características de perfil, mas ele traz algumas nuances diferentes para nós. Olha só, o Eric apresenta como estilo de liderança o estilo dominante e informal. Dos 4, dominante, informal, condescendente e formal, que é o significado desses 4 aqui, nós vemos então que ele apresenta o estilo de liderança como dominante e informal, né? É a forma como ele enxerga e como ele prefere ser liderado, é a forma que ele também pode expressar a sua liderança. E ele percebe que existe um meio que pede um estilo de liderança mais condescendente e mais formal, né? Então, novamente, a gente vê aqui que ele percebe uma exigência de liderança oposta às suas características de estilo de liderança. Em seguida, nós vemos o gráfico de liderança atual. Esse gráfico mostra para nós uma tendência de adaptação. Já que o Eric apresenta um meio que pede uma liderança tão oposta às suas características de liderança, esse gráfico mostra para nós como que ele tem se adaptado. Se a gente compara essa primeira linha com este gráfico, a gente pode notar que existe pouca mudança, né? Que o Eric diminuiu um pouco sua característica de liderança de dominante
e diminuiu muito pouco a característica de informalidade. Ou seja, a liderança dele atual permanece de acordo com o que nós vemos no primeiro gráfico de estilo de liderança. Em seguida, no gráfico de perfil profissional ou área de talento do Eric Ribeiro, a gente encontra os números 3, 5 e 4. Esses números se referem à característica de administrador, motivador e vendedor. Então, essa é a principal área de talento do Eric Ribeiro, ou seja, onde ele desempenha, onde ele mostra suas habilidades com maior facilidade, maior conforto. Isso é muito referente às suas características de perfil. E também a gente consegue enxergar qual é a exigência do meio, onde está o quadrado vermelho, que está bem dentro do número 11, da zona 11, que significa especialista, né? Quando a gente compara esse gráfico com a exigência que o Eric tem, tanto aqui, quando a gente confere principalmente no perfil isolado, a gente percebe que o Eric tem uma exigência muito grande às características relacionadas a um analista. Então, o 11, como especialista, é uma habilidade referente também ao perfil analista, que é a sua principal exigência hoje. Em seguida, nós vemos o texto, né, que pontua características principalmente relacionadas aos perfis dominantes, né? Então, aqui nós conseguimos ver características mais comuns a respeito de um comunicador executor. Por último, a gente pode ver aqui, né, de cada um dos subitens que aparecem no texto, é a tomada de decisão. A tomada de decisão também é um ponto muito bacana onde a gente enxerga características mais específicas e habilidades desse perfil. A tomada de decisão do Eric é emocional e muito rápido. Quando a gente pega características do perfil comunicador, nós percebemos que o comunicador tem uma tendência mais emocional. Então, esse perfil se destaca na questão de, nessa parte onde o Eric toma suas decisões voltadas com uma tendência maior em emoção. Ao mesmo tempo, junta com características referentes ao perfil executor, ou seja, ele toma decisões de uma forma mais veloz. Por último, no gráfico, nós temos esse gráfico de competências que traz 21 competências, né, características ou habilidades referente ao Eric. Esse é um gráfico que parece uma teia de aranha. E como que a gente interpreta? O ponto central significa o ponto zero e as extremidades, a última extremidade aqui, a gente vê como 100%. Cada uma das arestas a gente enxerga uma habilidade, ou seja, 21 habilidades que a gente vê aqui. E onde está mais colorido, até próxima à extremidade, significa onde o Eric apresenta as maiores ou habilidades mais intensas. Então, ele é mais dominante, característica aqui da extroversão, facilidade com mudanças, automotivação, capacidade de sonhar, entusiasmo, sociabilidade. A gente apresenta bem baixo, né, várias outras características. Então, esse gráfico ele é bem visual e num trabalho de desenvolvimento, por exemplo, nós podemos enxergar o antes e depois e ver a tendência de mudança, como que isso tem mudado ao longo do tempo, ou se tem mudado ou não em relação aos treinamentos que ele tem recebido, enfim. Logo, essa é uma apresentação a respeito dos índices e dos gráficos, né, que a gente consegue, que a gente visualiza no relatório Profiler. Esse é o nosso relatório de referência, o Eric Ribeiro. Assim como eu disse, o relatório ele traz os dados, inclusive no texto corrido, a respeito de perfil, e a gente consegue enxergar nos índices questões referentes ao momento, né, que o candidato se encontra. Uma leitura mais criteriosa, né, extrapolação de dados, a gente consegue perceber e juntar características de perfil e as questões sazonais e entender e interpretar melhor esse perfil.